Olá, irmãos e irmãs, esse é o canal Páginas de Luz. Essas são as páginas de luz, a Bíblia. Eu me chamo Paloma e trouxe esse propósito de fazer a leitura bíblica com vocês, vídeos de até 20 minutos mais ou menos. E a intenção é ir de Gênesis a Apocalipse. Então, vamos comigo. Se você perdeu os outros vídeos, volta um pouquinho, nós estamos em Gênesis e eu vou dar continuidade a partir do capítulo 12. Gênesis, capítulo 12, onde chegou na história, depois da criação, Adão e Eva, Noé, o fim do dilúvio. Deus explicou um pouquinho, né, sobre a descendência de Noé. E agora nós chegamos na história de Abrão. Vamos lá? Certo dia, o Senhor Deus disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Então aqui já começa o chamado de Deus para Abrão. Ele é conhecido como o pai da fé. E nós temos muito esse vislumbre de que ele seguiu o mandamento de Deus pela fé. Porque Deus pede para que ele saia da onde ele morava e vá para uma terra nova, e ele não sabia o que ele encontraria lá, mas pela fé ele obedeceu, mesmo sem saber o que ele encontraria pela frente. Então, vamos lá. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei e o seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo. Então aqui Deus fala para Abrão que tem um grande propósito na vida dele. Abrão tinha 75 anos quando partiu de Harã. Então ele já não era mais tão jovem, ele já tinha 75 anos. Como o Senhor havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão levou a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, filho do seu irmão, e todas as riquezas e escravos que havia conseguido em Harã. Quando chegaram a Canaã, Abrão atravessou o país até que chegou a Siquém, um lugar santo, onde ficava a árvore sagrada de Moré. Naquele tempo, os cananeus viviam nessa região. Ali, o Senhor apareceu a Abrão e disse: eu vou dar essa terra aos seus descendentes. Naquele lugar, Abrão construiu um altar a Deus, o Senhor, pois ali o Senhor havia aparecido a ele. Então, aonde Deus apareceu, ele fez um altar. Depois disso, Abrão foi para a região montanhosa que fica a leste da cidade de Betel e ali armou o seu acampamento. Betel ficava a oeste do acampamento e a cidade de Ai ficava a leste. Também nesse lugar, Abrão construiu um altar e adorou o Senhor. Dali ele foi andando de um lugar para o outro, sempre na direção sul da terra de Canaã. Capítulo 12 ainda, versículo 10. Caso você queira me acompanhar, estamos no versículo 10. Naquele tempo, houve em Canaã uma fome tão grande que Abrão foi morar por algum tempo no Egito. Quando ia chegando ao Egito, Abrão disse a Sarai, sua mulher: escute, você é uma mulher muito bonita. E quando os egípcios a virem, vão dizer: essa aí é a mulher dele, por isso me matarão e deixarão que você viva. Diga então que você é minha irmã. Assim, por sua causa, eles me deixarão viver e me tratarão bem. Então aqui, quando eles estavam para ir para o Egito, Abrão ficou com medo de que ele fosse morto pelos egípcios e os egípcios quisessem ficar com a mulher dele, que era muito bonita. Então ele resolveu mentir, dizendo que eles eram irmãos. Quando Abrão chegou no Egito, os egípcios viram que Sarai, a sua mulher, era de fato muito bonita. Alguns altos funcionários do rei do Egito também a viram e contaram a ele como era linda aquela mulher. Olha, foram até falar para o rei que tinham visto que realmente ela era uma mulher muito bonita. Por isso ela foi levada para o palácio do rei. Olha só. Então ali os funcionários do rei acharam ela muito bonita e levaram ela realmente até o rei. Por causa dela, o rei tratou bem Abrão e lhe deu ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Mas, por causa de Sarai, o Senhor Deus castigou o rei e a sua família com doenças horríveis.
Então Deus ele tinha colocado uma proteção sobre a família de Abrão. E aí, quando isso aconteceu, Deus mandou um castigo para o rei do Egito. Por isso o rei mandou chamar Abrão e perguntou: por que você me fez uma coisa dessas? Por que não me disse que ela é a sua mulher? Você disse que ela era sua irmã e por isso eu casei com ela. Olha só, então não estava falando antes, mas eles se casaram, ele casou com ela. Portanto, aqui está a sua mulher, saia daqui com ela. Então houve um mal entendido, houve um casamento, né? E ela já era esposa de Abrão. Então Deus mandou um castigo e eles falaram: opa, peraí, tem algo de errado. Leva ela de volta, porque a gente não quer esse castigo. Então o rei deu ordem e os seus guardas levaram Abrão para fora do Egito, junto com a sua mulher e com todas as coisas que eram dele. Fizeram ele sair, sai daqui. Fizeram ele sair de lá. Capítulo 13. Abrão e Ló se separam. Abrão saiu do Egito com a sua mulher e com tudo que tinha e foi para o sul de Canaã. E Ló, o seu sobrinho, foi com ele. Abrão era muito rico, tinha gado, prata e ouro. Ele foi de um lugar para o outro até chegar à cidade de Betel. E dali foi para o lugar que fica entre Betel e Ai, onde já havia acampado antes. Abrão chegou ao altar que ele havia construído e adorou a Deus, o Senhor. Ló, que ia com Abrão, também levava ovelhas, cabras, gado, empregados e a sua família. Não havia pastos que dessem para os dois ficarem juntos, pois eles tinham muitos animais. Por isso os homens que cuidavam dos animais de Abrão brigavam com os que tomavam conta dos animais de Ló. Então era tanto animal que começou a ter um pouquinho de discussão ali. E nesse tempo os cananeus e os perizeus ainda estavam vivendo ali. Um dia Abrão disse a Ló: nós somos parentes chegados e não é bom que a gente fique brigando. Nem que os meus empregados briguem com os seus. Vamos nos separar. Escolha. A terra está aí, toda ela. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Ló olhou em volta e viu que o Vale do Jordão, até chegar à cidade de Zoar, tinha bastante água. Era como o jardim do Senhor, ou como a terra do Egito. Então tinha água, né, ali naquele local. O vale era assim antes de o Senhor haver destruído as cidades de Sodoma e de Gomorra. Ló escolheu todo o Vale do Jordão e foi na direção leste. E assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã e Ló foi morar nas cidades do vale. Ló foi acampando até chegar a Sodoma, onde vivia uma gente má, que cometia pecados horríveis contra o Senhor. Promessa de Deus a Abrão. Depois que Ló foi embora, o Senhor Deus disse a Abrão: de onde você está, olhe bem para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Eu vou dar a você e aos seus descendentes para sempre toda a terra que você está vendo. Farei com que os seus descendentes sejam tantos como o pó da terra. Assim como ninguém pode contar os grãozinhos de pó, assim também não será possível contar os seus descendentes. Agora vá e ande por essa terra de norte a sul e de leste a oeste, pois eu a darei a você. Assim, Abrão desarmou o seu acampamento e foi morar perto das árvores sagradas de Manre, na cidade de Hebrom, e ali Abrão construiu um altar para Deus, o Senhor. Aonde ele ia, ele construía um altar, então ele estava sempre adorando a Deus, e Deus sempre mantendo essa promessa de que abençoaria ele, daria terra para ele e para todos os descendentes dele. Capítulo 14. Abrão liberta Ló. Nesse tempo, Rafael era rei de Sinar, Arioque era rei de Elazar, Kedorlaomer era rei de Elão e Tidal era rei de Goim. Esses quatro fizeram guerra contra os seguintes reis: Bera de Sodoma, Birsa de Gomorra, Sinabe de Adimá, Semebre de Zeboim e contra o rei de Bela, cidade que também se chamava Zoar. Esses 5 reis se juntaram. Não, esses 5 reis juntaram os seus exércitos, é isso mesmo, eles se juntaram no Vale de Sidim, onde fica o Mar Morto. O rei Kedorlaomer os havia dominado por 12 anos, mas no 13º ano eles se revoltaram contra ele. Então teve um que se sobressaiu, mas depois os outros se revoltaram contra ele. No 14º ano, Kedorlaomer e os seus aliados derrotaram os refaíns em Asterote Carnaim,
os Uzins em An, os Emins em Savequiriataim e os Oreus nas montanhas de Seir, perseguindo-os até Euparã, onde começa o deserto. Aqui está falando um pouquinho sobre territorialismo, sobre alguns povos que lutavam uns contra os outros por conta de território. Se a gente não entender muito, não tem problema. O importante é a gente ler e dar sequência. Depois voltaram até Cádiz, que naquele tempo se chamava Emispate. Eles arrasaram a terra dos amalequitas e derrotaram os amorreus que viviam em Azazão Tamar. Então os reis de Sodoma, de Gomorra, de Adimá, de Zeboim e de Bela saíram com os seus exércitos para o vale de Sidim a fim de lutar contra os reis de Elão, de Goim, de Sinar e de Elazar. Eram 4 reis contra 5. Acontece que o vale de Sidim era cheio de buracos em que havia piche, e quando tentaram fugir da batalha, os reis de Sodoma e de Gomorra caíram nesses buracos. Mas os outros reis fugiram para as montanhas. Os 4 reis pegaram todo o mantimento e os objetos de valor que havia em Sodoma e em Gomorra e foram embora. Ló, o sobrinho de Abrão, vivia em Sodoma e por isso também foi levado como prisioneiro. Então aqui, o que aconteceu? Abrão e Ló eram tio e sobrinho, e eles estavam juntos e eles tinham muitas riquezas, mas devido a eles terem muitos animais e não ter espaço para todo mundo, eles se separaram. Nisso que eles se separaram, Ló acabou ficando no meio da confusão da guerra desses reis e foi levado como prisioneiro. Então, às vezes é um pouquinho difícil de entender, mas quando dá sequência a gente consegue pegar o fio da meada. Mas um homem escapou e foi contar tudo a Abrão. Então, olha só, o Ló foi levado prisioneiro, mas teve alguém ali, um homem que escapou e foi contar para Abrão. Aconteceu isso. Vamos lá. O hebreu que morava perto das árvores sagradas que pertenciam a Manre o amorreu. Manre e os seus irmãos Escol e Aner eram aliados de Abrão. Quando Abrão ficou sabendo que o seu sobrinho tinha sido levado como prisioneiro, reuniu os seus homens, treinados para a guerra, todos eles nascidos na sua casa, eram 318 ao todo. Você vê, né, que tipo assim, aqui tá falando que Abrão tinha a ajuda de mais de 300 homens, que eram pessoas que tinham nascido na casa dele. Abrão foi com eles, perseguindo os 4 reis até a cidade de Dan. Ele foi atrás. Ali, Abrão dividiu os seus homens em 2 grupos, atacou os inimigos de noite e os derrotou. Vitória. Ele continuou a persegui-los até Oba, que fica ao norte da cidade de Damasco, e trouxe de volta tudo o que os inimigos tinham levado. Abrão trouxe também o seu sobrinho Ló, conseguiu resgatar, e tudo que era dele, e também as suas mulheres e o resto de sua gente. Então Abrão foi lá e falou: peraí, levaram meu sobrinho com tudo? Não. Juntou a galera dele, que eram mais de 300 homens, e durante a noite atacou e derrotou os 4 reis. E ainda resgatou tudo que era de Ló, as mulheres, tudo que tinha que era dele, conseguiu resgatar. Dá tempo de mais um capítulo, então vamos lá. Melquisedeque abençoa Abrão. Depois de haver derrotado Quedorlaomer e os outros reis, então depois dele ter derrotado, Abrão estava voltando para casa quando o rei de Sodoma foi encontrar-se com ele no vale de Savé, também chamado de Vale do Rei. E Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Melquisedeque abençoou Abrão, dizendo: Abrão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. Seja louvado o Deus Altíssimo, que entregou os inimigos de você nas suas mãos. Então ele está falando assim: louvado seja Deus, que entregou os inimigos na sua mão, né? Que te deu a vitória. Aí Abrão deu a Melquisedeque a 10ª parte de tudo o que havia trazido de volta. Então, como agradecimento, né, dessa bênção, ele deu algumas coisas ali para ele. Depois o rei de Sodoma disse a Abrão: fique com as suas coisas e me devolva somente as pessoas. Mas Abrão respondeu: eu levanto a mão diante do Senhor, o Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, e juro que não ficarei com nada do que é seu, nem um fio de linha ou uma tira de sandália. Assim você nunca poderá dizer: eu fiz com que Abrão ficasse rico. Não quero nada para mim.
a não ser a comida que os meus empregados comeram. Mas os meus aliados, Aner, Escol e Manre, podem ficar com a parte deles. Capítulo 15. Você viu, né, que Abrão não queria enriquecer pelas custas de ninguém, né? Então ele foi muito justo ali, né? Devolveu o que tinha que devolver, ficou com o que tinha que ficar e pronto. Capítulo 15. Deus faz uma aliança com Abrão. Acho que a gente vai terminar nesse capítulo 15 aqui então. Depois disso, Abrão teve uma visão e nela o Senhor lhe disse: Abrão, não tenha medo. Eu o protegerei de todo perigo e lhe darei uma grande recompensa. Abrão respondeu: Ó Senhor, meu Deus, de que vale a tua recompensa? E eu continuo sem filhos? Abrão queria filhos. Então, nesse momento que Deus começa a conversar com ele, ele deixa claro o desejo do coração dele de ser pai. Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo o que eu tenho. Tu não me deste filhos, e por isso um dos meus empregados, nascido na minha casa, será meu herdeiro. Então aqui ele está falando, poxa vida, Deus, eu não tenho filho. Eu vou ter que deixar toda a minha herança para o meu empregado. Então o Senhor falou de novo e disse: o seu próprio filho será o seu herdeiro, e não o seu empregado Eliezer. Aí o Senhor levou Abrão para fora e disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se puder. Pois bem, será esse o número dos seus descendentes. Então Deus afirma que ele vai ser pai e pai de muita gente, porque ele terá muitos descendentes. Abrão creu em Deus, o Senhor, e por isso o Senhor o aceitou. O Senhor disse também: eu sou Deus, o Senhor. Eu o tirei da Babilônia, da cidade de Ur, a fim de lhe dar essa terra para ser sua propriedade. Ó Senhor, meu Deus, disse Abrão, como posso ter certeza de que essa terra será minha? Abrão ainda estava meio em dúvida sobre isso. O Senhor respondeu: traga para mim uma vaca, uma cabra e uma ovelha, todas de 3 anos, e também uma rolinha e um pombo. Abrão levou esses animais para o Senhor, cortou-os pelo meio e colocou as metades uma frente à outra em 2 fileiras. Porém, as aves ele não cortou. Então os urubus começaram a descer sobre os animais mortos, mas Abrão os enxotava. Quando começou a anoitecer, Abrão caiu num sono profundo. De repente ficou com medo e o pavor tomou conta dele. Então o Senhor Deus disse: fique sabendo com certeza que os seus descendentes viverão num país estrangeiro. Ali serão escravos e serão maltratados durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. E os seus descendentes, Abrão, sairão livres, levando muitas riquezas. Você terá uma velhice abençoada, morrerá em paz, será sepultado e irá se reunir com seus antepassados no mundo dos mortos. Depois de 4 gerações, os seus descendentes voltarão para cá, pois eu não expulsarei os amorreus até que eles se tornem tão maus que mereçam ser castigados. Aqui Deus está falando que vai ter guerra, que vai ter problemas, mas ainda assim ele seria abençoado, teria terra, teria tranquilidade. A noite caiu e veio a escuridão. De repente apareceu um braseiro que soltava fumaça e uma tocha de fogo, e o braseiro e a tocha passaram pelo meio dos animais partidos, e nessa mesma ocasião o Senhor Deus fez uma aliança com Abrão. Ele disse: prometo dar aos seus descendentes essa terra, desde a fronteira com o Egito até o rio Eufrates, incluindo as terras dos queneus, dos quenezeus, dos cadimoneus, dos heteus, dos perizeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos gigazeus e dos jebuseus. Então a gente termina o nosso vídeo de hoje com essa promessa de aliança. Então Deus escolheu Abrão para que ele fosse pai das nações, para que ele tivesse muitos descendentes, para que ele fosse muito abençoado, ainda que tivessem guerras, ainda que tivessem destruição, ainda que parentes dele fossem levados, seriam trazidos de volta. Então é uma promessa grandiosa, uma promessa extensa e a mais especial, que é a que todo mundo conhece de Abrão, que ele seria pai, porque aqui nesse trecho ele fala: Senhor, eu queria ser pai, eu não queria deixar minha herança para o meu empregado. E Deus afirma que ele será pai. E isso é fruto de milagre,
porque a esposa dele era estéril e não podia ter filhos. Então é uma história muito especial que a gente vai continuar no próximo vídeo. Muito obrigado pela sua companhia. Que Deus te abençoe. Um beijo grande e vamos continuar nossa leitura. Reflita muito sobre as promessas do Senhor. Às vezes a gente duvida, às vezes a gente acha que Deus não escuta a nossa oração, mas quando Deus fala, Ele cumpre. Então reflita nisso, tenha a sua esperança no Senhor, deposite os seus sonhos no Senhor, os desejos do seu coração, abra para Ele, fale com Ele, assim como, poxa vida, Abraão teve coragem de falar, Senhor, de que me adiantam tantas coisas se o que eu quero é um filho? Então ele abriu o coração. Faça isso você também. Abra o teu coração para Deus, que é o teu Pai, que Ele te ouve, Ele te escuta, tá bom? E se for da vontade dele, com certeza Ele vai cumprir. Se for do agrado dele, se for da vontade dele, com certeza que Ele vai cumprir. Um beijo grande e até o próximo vídeo.